Eu me isolei por 3 dias inteiros para tentar escrever o máximo possível e, quem sabe, fazer igual aqueles gurus da internet que conseguem entregar um livro completo em apenas um fim de semana. Mas foi muito mais difícil do que eu pensei. Se você ficou curioso, acompanhe aqui comigo nesse próximo episódio da Arte das Moiras o que foi o resultado desses 3 corridos dias em que eu fiquei na frente do computador, atrás dessa paisagem paradisíaca, tentando escrever o máximo de palavras possíveis. Entenda as vantagens, dificuldades e tudo mais o que eu passei e quero agora compartilhar. Olá, autores, tudo bom? Eu sou o Diogo Oliveira, escritor e leitor, e este é o Livro de Teseu, o meu canal do YouTube. E como eu disse na introdução do vídeo, eu fiz uma coisa um pouco inusitada, mas que eu sempre tive curiosidade para saber a experiência. E antes de continuar, não esquece de dar o like aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações, principalmente se você está escrevendo seu livro agora, pois é nessa jornada que eu quero acompanhar você e tirar as dúvidas conforme elas forem surgindo, e você também pode acompanhar a minha jornada. Primeiro de tudo, eu fui para Paraty, lar da Feira Literária Internacional de Paraty, e que por muito tempo eu fiquei curioso para saber como que é essa feira, mas ainda não tive a oportunidade de ir, porém já visitei a cidade algumas vezes e quis pegar essa energia da feira literária para saber como é escrever lá. E me isolei por 3 dias inteiros, segunda, terça e quarta-feira, dias da semana, para apenas escrever e ver qual que era a sensação. Pois eu sempre me perguntava, se por um acaso eu me isolasse de tudo e ficasse focado apenas na escrita, será que eu conseguiria entregar um livro inteiro mais rápido? E infelizmente a resposta é não, e nesse vídeo eu vou explicar os meus porquês. Lembrando que, claro, para você pode ser totalmente diferente, mas vou deixar aqui os pontos cruciais para você não se iludir, assim como eu me iludi pensando que em 3 dias teria terminado meu livro. O primeiro passo de tudo é que a gente não conta com um grande tédio que é ficar lá isolado sem fazer nada. Estava em um lugar que basicamente não tinha muitas coisas em voltas. Era próximo da praia, tinha um pequeno mercadinho, eu tinha internet, mas não tinha nada que eu pudesse me entreter além disso. Apesar do local possuir televisão, estar com computador, celular, o foco era realmente escrever, e achei o ponto perfeito para isso, pois ele era de frente para o mar, ele era próximo a uma serra, acima tinha apenas a estrada, e o mais próximo que eu tinha era um pequeno mercadinho e um restaurante lá na areia da praia para fazer as coisas. Logo, peguei os meus suprimentos para sobreviver esses 3 dias e fui para lá. E a primeira coisa que eu não contava é que era justamente o tédio que é você ficar muito tempo afastado de tudo. Caso você não saiba, eu moro em São Paulo, capital, uma cidade grande que tem bastante coisa. Qualquer coisinha que você queira, rapidamente você consegue ou se locomove para conseguir. Mesmo com transporte público ou carro particular, moto, seja como for, você consegue chegar lá e pegar o que você precisa. Se faltar uma caneta, você sabe que está seguro, mas lá você não tinha nem iFood para entregar no lugar que eu estava. Isso deixa a gente um pouco preocupado. Não que é impossível de sobreviver, mas quando se está tão acostumado, o seu cérebro prega uma peça em você, achando que isso pode ser o fim do mundo. Então as primeiras noites elas foram um pouco mais pensativas, pois às vezes batia uma vontade, por exemplo, de comer uma pizza e a gente não tinha como pedir pizza para entregar lá. Por mais que eu isolei os 3 dias para escrever, eu não passei 24 horas do dia escrevendo. Eu tinha que limpar o local que eu estava, fazer comida, me alimentar, fazer pausas. E é justamente esse ponto que complicava. Porque como eu foquei apenas para escrever, só escrever acaba ficando tedioso. Eu tinha horas em que eu não aguentava mais olhar para a história que eu estava fazendo. E isso é uma coisa que complicou um pouco, porque o meu número de palavras caía conforme o meu tempo de escrita aumentava. E no primeiro dia eu vi que realmente não seria possível escrever grandes quantidades de palavras só por estar isolado e focar na escrita. Logo no segundo dia eu comecei a fazer algumas pausas durante a escrita. Então eu escrevia durante 30 minutos, lia um pouco, depois voltava a escrever por 30 minutos para ver se essa mudança ajudava na hora de escrever. Mas infelizmente acabava ficando um pouco mais complexo. Ajudou sim, não ficou tão rápido e tedioso, porém, o meu desempenho não foi o que eu esperava em quantidade de palavras, nem avanço de capítulos. O que me leva a crer que, para que nós escrevemos cada vez mais, independente de um bom planejamento, assim como eu falei em vídeos anteriores e eu mesmo fiz, nós precisamos de intervalos
para que o nosso cérebro processe tudo o que a gente quer e também pegar referências, aumentar o nosso know-how, aumentar o nosso conhecimento, a nossa gama de exemplos para que você transforme esses exemplos numa mistura que só você consegue entregar. Sendo assim, o terceiro dia ele realmente foi o mais produtivo, porque eu encontrei uma forma de me dedicar à escrita, mas não achei a fórmula mágica para ter o livro em 3 dias. Pois no terceiro dia, eu dividi a minha escrita em escrever um livro, escrever um artigo, fazer um planejamento de algum curso, de algum e-book, mas mantive-me escrevendo e lendo. Logo, esse terceiro dia foi o mais tranquilo, porque eu não fiquei focado apenas em um livro, apenas em uma história, mas consegui manter o fato de escrever mais. Ou seja, para isso eu consegui o que melhora a minha habilidade, o que melhora a minha velocidade, o que melhora a minha percepção e concepção de palavras. Mas esteja muito claro que escrever um livro em apenas 3 dias, para mim, é basicamente impossível. Eu mesmo fazendo cursos por aí ou vendo alguns posts de alguns escritores, vi pessoas dizendo que conseguiam escrever livros em questão de uma semana, de um mês, por se dedicarem apenas à escrita. Mas na realidade não é bem assim. Voltar aqui para a cidade é basicamente dividir a minha rotina entre o meu trabalho e a escrita e meu trabalho, ainda encaixar a leitura no meio. E para a maioria dos escritores brasileiros, essa é a realidade. Escrever, parar, trabalhar, 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 escrever, e quando você consegue terminar tudo isso, o livro fica pronto. Então, não se esqueça, autor, não é a quantidade de tempo disponível que vai fazer você lançar seu livro, mas sim o pouquinho a pouquinho que você constrói, que vai fazer com que você chegue lá. Isso é uma coisa que eu vi na prática e que eu recomendo agora com razão e experiência para você. Não force a velocidade do seu livro. Escreva no tempo que você conseguir. Pois se você parar apenas para escrever, pode ser que você fique entediado ou não rindo tanto que você quer. Isso gera uma frustração, essa frustração te desanima a escrever e você acaba deixando o seu projeto na metade. Então lembre-se de ir passo a passo, palavra por palavra, assim como diz Anne Lamott, nós chegamos lá. Espero que você tenha gostado do livro. Me conta aqui uma experiência se você já teve essas partes de se isolar ou dedicar um dia, 2 dias inteiros apenas para escrever, para a gente saber qual foi o resultado e se alguma dessas coisas você também passou. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos aqui do canal, onde vou falar cada vez mais sobre o processo de escrita. Enquanto eu estiver escrevendo esse próximo livro, semanalmente vai ter aqui mais um episódio da Arte das Moedas. Até a próxima!